minha mãe, a minha mãe sim foi pela dor, né? Então, sim, foi através dela que a minha avó, né, desencarnou em 81, e depois que a minha avó desencarnou, minha mãe passou por um processo de luto muito forte, né? Um processo de luto muito doloroso. E esse processo de luto dela se arrastou por alguns anos e ela foi entrando numa espiral de sofrimento e dor que foi se transformando numa depressão. E através desse processo, né, que ela foi passando, a minha tia também, né, minha tia Zélia, a irmã dela, também, né, estava passando por esse processo de luto, só que ela tinha, devido a ela trabalhar muito, eu acho que ela conseguiu angariar forças, né, através do trabalho para poder lidar com todos esses sentimentos que ela também tinha. Perder uma mãe, para quem não tem o conhecimento espírita, acha que perde, né? Muitas vezes, quando a gente um parente passa para o outro lado da vida, né, assim, é até estranho, depois que você conhece a doutrina espírita, falar em perda, né? Então, assim, a perda realmente a gente entende com o decorrer dos anos, né, que não existe essa perda, né? Existe uma breve separação física, né? Porque a espiritual está ali sempre acontecendo, estamos sempre conectados pelo pensamento, pelas emoções, né? Pela espiritualidade, em que nos encontramos através dos sonhos e tudo mais. Então, assim, minha mãe foi passando por esse processo doloroso e minha tia, através de uma amiga, começou a frequentar a casa de Meimei. Uma amiga ia até lá fazer tratamento e minha tia, por curiosidade, né, ela tinha um preconceito muito grande com relação ao espiritismo, né? É normal, é normal. Muitos acabam é muito mais comum do que podemos imaginar, né? Eu acho que hoje menos, né? Hoje eu acho que o nível de informação é tão grande que se a pessoa tiver curiosidade de pesquisar um pouquinho mais a fundo, a pessoa vai desmistificar esses, né, fantasmas, esses medos bobos que às vezes acabam tendo. E esse é um dos objetivos do Aconteceu na Casa Espírita. Exatamente isso, é trazer essa informação, trazendo pessoas aqui, né, que são da doutrina, para poder explicar, né, de como é o trabalho, como funciona. Por isso que a gente tem o perfil de convidar as pessoas e perguntar logo de início como ela conheceu a doutrina, que muita gente vai relatar coisas que outras pessoas também estão passando, dúvidas que outras pessoas estão tendo. As dúvidas que vocês chegam, que as pessoas... Eu falo vocês porque eu já fui criado na doutrina, né? Então não tive essa dúvida. Mas a dúvida que as pessoas têm de como é a Casa Espírita, muitos convidados que sentam aqui na nossa mesa trazem essas respostas, dizendo que também tinham essas dúvidas e ao adentrar na doutrina foi desmistificado, né? Então, aí a minha tia começou a frequentar, né, a casa de Meimei na década de 87. Nossa, faz bastante tempo. Em 87 começou a frequentar, aí levou minha mãe. E minha mãe sempre, assim, apesar de estar passando por esse processo doloroso, né, que vinha durando até um bom tempo, minha mãe sempre foi muito de conversar, né? Ela era sempre muito espontânea, conversadora. Ela chegava no lugar, ela já fazia amizade com todo mundo. Então ela tinha essa facilidade de relacionamento. E conversando com um e com o outro lá dentro da Casa Espírita, ela conheceu o trabalho da Sopa. Ou seja, ela foi direcionada, né, para esse trabalho. E ela abraçou esse trabalho com muito amor, né? E começou a ir todos os sábados, né, fazer parte, ajudar voluntariamente no trabalho da Sopa. E ela levava a gente, né? Ela levava eu, meu irmão, né, para a casa de Meimei, e a gente ficava ali, né? Era assim, eu era pré-adolescente, tinha 13 anos na época. Entrando na adolescência, né? Eu estava com 13 anos, então eu ficava ali, né? Eu sentia aquela paz, né, da casa de Meimei, aquela atmosfera abençoada, me atraía
me atraía muito, sabe? Então, apesar de eu ter crescido na igreja católica, né? Então, assim, eu frequentei, né, o catecismo, o crisma, eu fiz todo aquele processo lá da igreja católica, sabe? Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela igreja católica. Até hoje, eu vejo uma igreja, me dá vontade de entrar, eu não passo vontade, eu entro, vou lá e fico meditando, olhando aquelas imagens. Eu tenho um carinho especial pela igreja católica, né? Então, assim, a casa de Meimei, né, me acolheu a minha família, acolheu a minha mãe, e através desse trabalho na sopa, né, ela foi se reerguendo aos poucos. Ou seja, isso em 87? 87. Ela estava na sopa, ela começou na sopa, então a sopa tem muito tempo. Nossa, eu não sabia, é uma informação... Ela, se eu não me engano, ela começou em 88, 87 a minha tia começou a frequentar lá. E sua mãe começou a trabalhar já na sopa em 88? Na sopa. Hoje em dia não é mais a sopa, chama-se de trabalho da sopa, mas distribui marmitex. Sim. Virou um trabalho muito mais grandioso, né? Então, que atende muito mais pessoas, né? Então, assim, é um trabalho que maravilhoso. É um trabalho. A Denise e a Ana tiveram aqui, né? Falaram sobre o trabalho. Estiveram aqui, estão à frente, fazendo um trabalho maravilhoso, mobilizando pessoas, mobilizando doações, né? Sim. Então, gente, por favor, quem puder, façam as suas doações para esse trabalho maravilhoso, que é um trabalho que alcança muitas vidas, que mata a fome de pessoas, né? Que leva esperança, que leva paz, que leva bênção na vida dessas pessoas que são atendidas. Essas pessoas não recebem só o alimento do corpo, mas também do espírito, que é todo um trabalho grandioso, espiritual, feito, né, nos bastidores de tudo aquilo que acontece ali. Então minha mãe começou a trabalhar ali e ela começou a assistir palestras, né? Eu lembro de um palestrante muito conhecido na época, chamado Irineu, né? Um palestrante que ele tinha um dom mesmo da palavra, ele atraía muitas pessoas, ele era da Penha, da sede da Penha. E uma vez por semana, se eu não me engano, nas quintas-feiras, ele ia dar palestras, né, na casa de Meimei, e lotava lá, né? Então, assim, aí eu comecei a frequentar a doutrina espírita, e eu sempre fui muito curioso, né? Como todo ser humano, né? Eu fazia muitos questionamentos, né? Na minha adolescência eu ficava questionando o tempo todo Deus, né? Porque é normal do adolescente ter essas dúvidas, né? É normal do adolescente ser questionador. Eu ficava pensando assim, poxa, se você realmente existe, por que tem tanta injustiça no mundo? Por que um é rico e outro é pobre? Por que um passa fome e o outro tem a mesa farta? Por que um tem um corpo perfeito e o outro nasce deformado? Eu tinha vários porquês na minha mente e eu, né, frequentando ali a casa de Meimei, eu fui automaticamente direcionado para ser voluntário na biblioteca. Aí meu irmão, né, ele foi primeiro que eu ser voluntário na biblioteca. Ele começou a descobrir livros, devorar livros. Ele comentava comigo e eu ficava mais curioso ainda. Lê esse livro aqui. Eu começava a ler o livro e me interessando, né? André Luiz, nossa, lindo, né? A coleção, né? Vivendo no mundo espiritual. São vastas as informações que ele traz a respeito da vida e do outro lado da vida. Vida além da vida, né? Aí eu fui cada vez mais me aprofundando e encontrei, né? Fui encontrando, até hoje eu encontro ainda respostas no Espiritismo que eu não encontrei em outros lugares. Então, o Espiritismo... E você tinha quantos anos nessa época que você começou a participar da biblioteca, o seu irmão? Vocês são gêmeos, né? É o seu irmão... Você só tem ele de irmão? Eu tenho... eu e mais 4. Ele é gêmeo comigo, né? E tem mais um irmão, que é o caçula. Esse eu não conheço, né? Esse caçula acho que eu não conheço. Esse irmão caçula, ele mora em Mauá. Né? Ele não mora em São Paulo, ele mora em Mauá. E, assim, ele vem, né, em casa lá no final de semana. Eu conheço a Dani, o Carlos, né? Seu irmão. A Andréia você já deve ter visto. Talvez. Acho que não, sim. Uma vez na sua casa. Lembro dela, lembro.
Então são 3 homens e 2 mulheres. E aí você tinha quantos anos nessa época que você começou a frequentar a biblioteca? 14 anos. Né? Ah, foi assim que vocês entraram. Quando sua mãe começou a trabalhar na sopa? 14 para 15 anos eu comecei a me interessar e a ler livros, né?